vai gravar a aula mesmo aqui, né? Vamos ver. Vou deixar aí, save recording. Acho que já tá todo mundo vendo a tela, né? Eu vou começar a aula já. Vocês estão vendo só uma das minhas telas, né? Só essa do Visual Studio Code, eu acho, né? Ahn, deixa eu passar aqui. Eu tô fazendo um documento com todo o que eu vou passar na aula. E aí o que vai acontecer é que à medida que a gente for avançando, eu vou disponibilizando para vocês algumas coisas. Então, atualmente está com 42 páginas esse documentinho, mas eu ainda eu estou fazendo um site ali onde eu vou colocar todo esse material. Aqui também tem umas listas de exercícios que eu vou passar, enfim. Então, a ideia do curso vai ser tentar colocar todo o conteúdo programático dentro do período de um mês, com 2 aulas por semana. E aí, nessas 2 aulas de 1 hora e meia por semana, é basicamente conteúdo que a ideia não é usar slides, mas eu ir programando mesmo e mostrando, orientado por esse material aqui, tá? Quando eu tiver com ele já online, daí eu passo para vocês, e vocês podem ir, se quiserem, olhando ele. Hoje não, porque eu ainda não coloquei, né? Mas nas próximas aulas eu espero que eu já tenha colocado online. Aí vocês podem ir meio que olhando o que eu estou apresentando aqui, baseado no que está escrito, porque vai ser basicamente esse material que eu vou seguir. Esse material eu mesmo que escrevi, tá? E aí vocês vão me contando assim, isso aqui poderia ter se aprofundado mais ou nem precisava ter, e aí eu vou limando, eu vou adequando o material à medida que a gente for avançando no curso, porque na verdade eu nunca dei esse curso nesse formato, tá? E minha expectativa é depois replicar esse curso para outras turmas. Até eu escolhi pouca gente aqui porque eu também espero que vocês de fato façam as listas de exercícios e eventualmente tenham dúvidas, então eu quero saber também como é que vai ser essa integração para eu saber quanto de demanda eu preciso para adequar também um tamanho de. Eu não queria botar uma turma maior e daqui a pouco não aguentar a carga de demanda que me fosse posta, né? Então, talvez não. Talvez eu estou superestimando, tá? E tomara, né? Porque daí eu consigo uma turma ainda maior de gente. Mas para evitar problema, é uma primeira edição com pouca gente e aí a gente vai vendo. Então, eu vou passar aqui um pouquinho no conteúdo programático antes de avançar, explicando como é que vai ser, o que vai ser posto. Então, já de início eu vou dar aqui uma voz para vocês, para comentar alguma coisa que talvez não tenha aqui e aí podem falar também. Mas essa parte inicial que eu espero passar nas primeiras 2 aulas aí na primeira semana variável, operação básica, estrutura de controle que é while, if, for, função. Eu não quero tomar muito tempo porque eu entendo que você já tem alguma noção de programação também, né? Então, a não ser que alguém levante a mão e fale, não, cara, eu não sei realmente nada de programação, aí eu vou um pouquinho mais devagar nisso aqui, mas eu também não quero perder muito tempo nessa parte muito básica, né? Então, struct, aqui a introdução a STL na verdade é só CD Vector basicamente, para a gente começar a partir daqui, ó, orientar as aulas e os exercícios a algumas coisas um pouco mais, mexer com matriz e vetor, entendeu? Eu também não quero passar muito tempo na teoria de C++, e eu também não quero entrar muito a fundo na parte de computação, a não ser que tenha uma demanda muito grande, né? Mas o objetivo maior é usar C++ como ferramenta e aí avançar e começar a fazer programa mesmo. Vocês conseguem ouvir minha filhinha? Não? É uma dúvida só. É porque ela tá chorando lá no fundo. Isso vai acontecer bem recorrente, tá? Então se acostumem aí com. Eu já me acostumei, então. A referência, essa parte é bem importante, tá? Referência e const. Ponteiro é uma parte que não é tão importante, mas eu sei que o pessoal tem bastante dúvida. Tempo de vida, new delete, memory leak, tá? E aí aqui começa um pouco mais a entrar um C++ mais intermediário. Orientação a objeto, que é outra parte que o pessoal comenta bastante comigo, que tem algumas dúvidas, etc. Então, ainda mais em C++, que tem alguns detalhezinhos de como fazer. E herança, polimorfismo, algumas coisinhas que eu achei interessante colocar porque eu acho que são úteis mesmo, tipo sobrecarga de operadores e exceções.
Aí sim eu vou entrar um pouquinho na questão de. Isso aqui não é tudo hoje, tá, pessoal? Isso aqui é o curso inteiro. Ah, eu vou entrar um pouquinho no processo de compilação, linkagem, porque apesar de ser uma parte um pouco mais de computação mesmo, é importante entender para depois usar esse conhecimento para linkar com biblioteca externa e usar Eigen, Pardiso, MKL, tipo, Pardiso não é uma biblioteca, é a função, mas MKL e outras bibliotecas que a gente possa querer, né? Então, dependendo de como andar o curso aqui até aqui para frente, talvez a gente nem consiga chegar, mas eu separei também alguns tópicos especiais à medida de demanda, de interesse e de tempo que a gente tiver nessas 4 semanas aí, tá? Então, é, eu acho que essa vai ser a única versão que eu estou apresentando isso aqui, porque eu realmente não sei como é que vai ser dali para frente, né? Mas dependendo do andamento a gente pode chegar ou não nessas partes de tópico especial aqui. Vai ter 2 ou 3 listas de exercício, uma por semana. A minha expectativa é a seguinte: hoje eu vou lançar uma, o nosso canal oficial de troca de informação vai ser o WhatsApp. Então por lá eu vou mandar. Vou deixar também, quando ficar pronto o site, disponível no site, caso queiram baixar lá por lá também, mas oficialmente nosso canal de troca de informação vai ser o WhatsApp. E aí eu queria deixar um projeto final, que por isso que eu não sei se eu vou deixar 3 listas de exercício, uma por semana, ou 2 listas de exercício e já na terceira semana eu já coloco o projeto final para ter mais tempo para vocês fazerem, entendeu? Eu ainda não decidi isso e vai depender de como vai ser o andamento das aulas. A princípio é isso, aí agora eu ia começar a aula em si, minha expectativa era fazer isso em 15 minutos, estou fazendo em 8, então beleza, já estamos. Eu vou deixar então um tempinho para, se quiserem comentar alguma coisa já agora, ou até sugerir alguma coisa, vou deixar um minutinho aí para alguém falar caso queira. E, isso, eu ia falar, tipo, pelo menos falem que tá tranquilo para eu saber que vocês estão ouvindo ainda. Ahn, Tranquilo, tranquilo. Valeu. Isso. Coitado, deixando o sozinho. Tipo, tá todo mundo online, mas ninguém na frente do PC, assim. É que um fica esperando o outro responder, tá tranquilo, acho que ninguém responde. Beleza. Eu vou passar isso aqui pro lado aqui, ó. Aí vocês não vão mais ver essa parte. Eu não tô mais vendo vocês, então tô só acreditando. Eu acho que talvez o Meet vai me dizer caso alguém caia, mas se vocês perceberem alguma instabilidade, me avisem também. Ah, a parte inicial aí de configuração, de IDE, etc. Eu tinha sugerido o pessoal já instalar antes para a gente tirar essa parte, mas se alguém ainda está com dúvida ou com dificuldade em instalar, não importa muito qual a IDE, não importa muito qual o sistema operacional e nem o compilador a princípio, tá? A gente vai usar algumas features de C++ moderno mais para frente, mas eu acredito que tudo que a gente use, todos os compiladores já tenham implementado. Se a gente bater em alguma coisa, vai ser até legal para mim, porque de feedback para as próximas turmas, porque daí eu já vou saber. Então é até bom que vocês tenham alguma heterogeneidade em relação a mim nessa questão de ferramenta, tanto Windows, Linux quanto de IDE e de compilador. Quanto mais heterogêneo para mim é melhor, quanto mais problema aparecer melhor, porque daí eu já estou preparado nas próximas turmas, né? Para nós não é tão bom, porque daí a gente vai perder um pouquinho de tempo, mas aí aí é detalhe, a gente se resolve. E aí o que vai acontecer aqui, eu vou passar por esse programinha mais básico, assumindo que todo mundo está com a IDE certinha e configurada. Se não tiver, depois também vai ter tempo para fazer isso num outro momento, não se preocupe também. E o que eu vou fazer aqui é compilar esse programinha de Hello World e explicar algumas coisas. Então eu estou apertando Ctrl F5 aqui no Visual Studio Code para compilar, e aqui embaixo no terminal eu já consigo ver o resultado aqui do meu cout de Hello World, que é uma forma de escrever na tela, no caso no terminal, né? Mensagens, qualquer mensagem que eu queira, né? Então a estrutura do programa aqui é a mais básica, para ter o suporte aí a essas funções de console output, né? Cout, console output. Tudo isso vem dessa biblioteca IOStream.
que a gente inclui aqui para poder usar essa função. Então, se eu não incluir isso daqui, salvar e tentar compilar de novo, eu já vou ver o meu primeiro erro de compilação, né? Que no Visual Studio ele vem com essa janelinha, então eu posso ver tanto no terminal os erros aqui atrás, ou ele no Show Errors ele vem numa aba Problems aqui. Então ele me diz, ó, eu não conheço esse out que é membro do namespace std, né? Então ele não encontrou porque eu não incluí essa biblioteca aqui em cima. Aqui a função main é basicamente a função principal ou inicial, ou é onde o programa vai realmente começar a executar as coisas. Ela sempre vai começar com um bloco e terminar com um return 0, que é um código identificador de erro para o programa que instanciou ele. Não se preocupem muito com a estrutura em si, o que eu quero que vocês entendam é que todos os nossos programas vão ter essa estrutura básica com int main, algumas coisas incluídas aqui em cima, e aí a gente vai desmembrando cada uma dessas coisas no decorrer do curso. Por enquanto, para quem já tem algum conhecimento vai ser simples, né? Porque já conhece. Para quem não tem, tenta simplesmente mimicar tudo que a gente está fazendo, copiar o código um pouquinho e ir se acostumando que uma hora isso aqui vai saindo com mais facilidade. Chaves delimitam um bloco de código. Então, até aqui eu tenho um bloco de código que delimita toda essa função main aqui. Então, se eu tiver código fora dessa função, não está dentro do bloco main, então não seria executado pelo main. A função, na verdade, essa global cout que fica dentro do namespace std tem uma função que na verdade é uma sobrecarga de operador menor para fazer esse suporte à escrita em console. Esse endl aqui que eu coloco no final é quebra de linha, tá? É endline aqui. Alternativamente a gente poderia botar /n, que é o caractere especial de quebra de linha. Isso aqui é a mesma coisa. Se eu não colocar essa quebra de linha, tudo que acontece é que ele não vai pular linha quando terminar o programa, né? Então vai ficar tudo concatenado, vai ficar meio feinho. Por isso que a gente geralmente coloca algum tipo de quebra de linha aqui. Dito isso, aqui por trás eu tô... deixa eu ver se eu consigo parar o terminal. Eu acho que eu consigo simplesmente rolar para cima. Aqui, ó. Eu troquei a aba, não é bem aba isso aqui, né? A opção aqui das subabas que tem essa aba do terminal, para ver o que ele executou por trás enquanto eu estava apertando Ctrl F5. Então ele instanciou aqui o meu G++, que é o meu compilador que eu estou usando, com algumas opções aqui e passando o meu arquivo, e falando que de output ele está saindo com esse executável aqui aula 1. E em seguida, depois de compilar, ele está executando esse arquivo, por isso que daí a gente consegue visualizar esse Hello World, que é a saída dele. Todo o programa C++ ele é compilado, então ele passa por esse processo que a gente vai ver bem futuramente. A maior parte do tempo a gente só vai ver essa estrutura aqui acreditando que alguma coisa está acontecendo por trás e a gente não sabe exatamente como. O mais importante é entender que existe esse processo de compilação, eventualmente esse processo pode dar erro, e quando dá erro, obviamente, o artefato, que é o executável, não foi gerado, então tem que ter esse cuidado sempre de compilar sem erros para poder ver o output correto, né? Então, porque, por exemplo, assim, se eu esquecer um ponto e vírgula, salvar e tentar compilar, ele vai dar algum erro aqui, como eu já tinha mostrado, e se tu mesmo assim executar o código, ele não vai executar o código em relação a esse que está com erro de compilação, ele vai executar o último código válido, né? Então, se por exemplo eu deletar aqui o aula 1, não o .cc, né? o executável, e tentar compilar e debugar de qualquer forma, ele nem vai encontrar o programa porque ele não tem o que executar, porque ele não conseguiu compilar. Então, eu sei que é bobo, mas é realmente eu já vi gente com problemas sobre isso, por isso que eu estou explicando. De tipo, eu estou com erro de compilação, mesmo assim eu estou executando e meu código não está funcionando e eu não sei porquê, mas tem que ficar ligado. Vamos voltar a um estado feliz aqui. Variáveis. Então,
assim como em Fortran, ou MATLAB, ou Python, a gente pode ter variável. A variável tem um tipo, por exemplo, int age igual a 42. Então, eu estou definindo aqui uma variável de nome age, idade, que é um inteiro, e inicializando ela com 42. A gente sugere sempre inicializar a variável assim que possível, né? Sempre que definir uma variável, já inicializar ela, não fazer esse tipo de coisa aqui, para evitar erro de bug mesmo, tá? Variável não inicializada é uma forma bem comum de gerar bug no código. Ô Tarcísio, tem uma dúvida, acho que é meio idiota, mas por que normalmente você coloca int main e um return e é obrigado a colocar int, você pode botar algum void ou colocar qualquer outro tipo ali que ele também funciona? E o nome tem que ser main, tem alguma restrição para isso ou não? Vamos tentar aqui, ó. Se eu não botar main, se eu botar Bob, tentar compilar, ele vai dar erro de compilação, porque na verdade a gente vai ver isso aqui um pouco mais a fundo, bem mais pra frente, mas de fato o compilador espera que exista uma função chamada main. Então isso aqui vai compilar, tá? Eu consigo compilar esse aqui é código válido, eu consigo compilar ele, mas a gente vai ver que no processo de linkagem, que é uma etapa secundária da compilação, ele não vai encontrar a função main. Então aqui até no terminal ele me falou, ó, não tem uma referência para main que eu estava esperando. Então, a não ser que eu esteja compilando uma biblioteca que eu vou compartilhar, que não é um executável direto, né? Eu preciso da função main, porque senão vai dar erro de linkagem, não de compilação propriamente dito, mas de linkagem. Então sim, eu preciso de uma função main aqui pra gente, e esse esquema do int é o seguinte, esse int é basicamente um código de retorno para quem chamou o executável. Então, qualquer coisa que seja não zero, se o programa retornar zero, significa que o programa terminou tudo certo. Se ele retornar um código diferente de zero, quem chamou, quem executou esse executável, ele vai saber que deu algum problema. Por exemplo, aqui na compilação, a gente está vendo que o processo terminou com -1. Então ele já sabe, ó, terminou com -1, então o Visual Studio Code, e aí eu estou chutando essa parte, tá? Mas o Visual Studio Code pode ter pego esse código, não que ele de fato fez isso, mas é uma possibilidade que ele tenha pego esse código e visto, olha, deu -1, então deu algum erro, então eu vou ver o que aconteceu. Então isso aqui não é aleatório, né? Tu não pode botar tipo qualquer outro valor aqui. Inclusive, eu acho que se eu colocar void, ele chega a funcionar, mas isso aqui não deveria ser código C++ válido, tá? Ah, não, ele reclama. Eu acho que tinha alguma versão de algum compilador que eu acho que deixava isso aqui passar e colocava um int 0. Rapidinho, ele deixa no Visual Studio no Intel, ele deixa. Isso é estranho, tá? Isso provavelmente ele, por trás do pano, ele faz um return 0 pra ti. Eu estou chutando, mas é estranho. Essa forma de fazer é esquisita, tá? Não é canônica, digamos assim. Tá. Variável double, que é ponto flutuante de dupla precisão. Então, tipo, weight 75.7. E aí quando eu falo ponto flutuante de dupla de precisão, é basicamente número com vírgula, tá? Até talvez eu faça um tutorial ou uma aula extra ali só para ver um pouquinho a fundo essa parte de ponto flutuante, que eu acho que é importante. Mas a princípio essa é a forma que a gente vai fazer. Por que ele tá? Acho que ele só está desatualizado ali no int. Operação com ponto flutuante, operação com número com vírgula usando double e não. Daria para usar também float, tá? Que é outra forma de colocar variável de precisão, número com vírgula, mas a precisão é menor, então não tem muito motivo para usar, então a gente acaba usando double praticamente sempre. Cada variável tem a tempo de vida dela associado ao bloco que ela se refere. Então, por exemplo, aqui eu posso usar eu posso usar age e weight dentro desse escopo que é delimitado por esse bloco do main, que são as chaves, né? Então, por exemplo, aqui eu vou usar hello world
botar age, vírgula, vírgula e weight. E aí ele vai escrever um hello world e as variáveis age e weight. Mas se eu colocar um bloquinho interno aqui, e aí meu PC está travando um pouquinho, acho que é porque está gravando. O tempo de vida agora de weight está associado a esse bloco aqui, que contém ele. Então ele morre nesse momento aqui e eu não tenho mais acesso a ele do lado de fora. Então o escopo dele é só o bloco que ele está contido. Então, tem que ficar um pouco ligado com isso. Então quanto mais para fora ele tiver, ele pode ser usado nos blocos mais internos, mas se ele tiver mais interno, ele não pode ser usado no bloco mais de fora. Ou seja, se eu der um std agora, cout age is age, eu posso usar age aqui dentro, mas eu não posso usar weight lá fora, porque age está dentro do escopo do bloco mais afastado, mas weight não está dentro do mais interno, né? Então só tem que ficar ligado sempre com essa questão do tempo de vida das variáveis por conta disso. A gente vai ver que o tempo de vida também vai ter algumas outras vantagens que depois eventualmente a gente vai aproveitar, mas por enquanto é importante no mínimo saber que isso aqui existe. Então o mais longe do bloco que a gente consegue ter são as variáveis globais. Então se eu botar aqui o int age igual a 42 e comentar isso aqui, todas as estruturas que tem um bloco mais para dentro vão poder usar ela. E isso aqui é uma variável que a gente chama global porque ela não está na verdade em nenhum bloco. Ela está num escopo mais externo possível, né? Então eu posso usar ela aqui, eu posso usar ela aqui. E aí, só outras features que são relevantes de saber. Eu posso comentar código, como eu fiz aqui com // ou com /estrela, estrela barra, e aí eu posso escrever qualquer coisa aqui dentro que essa parte do código não vai ser compilada, né? Então isso aqui vai ser ignorado pelo compilador. Isso aqui é basicamente só para a gente ler. Então eu posso botar tipo tanto documentação quanto alguma explicação, global variable example, coisas do tipo. O que mais? Operações básicas. Então se eu tiver, eu vou deletar tudo, tá, pessoal? Int a igual a 9, int b igual a 2, e eu tiver um int c, eu posso fazer uma operação básica com ele, a mais b. Então, uma soma. Deu 11, 9, 10, 11, tá certinho? Operações básicas, soma, subtração, divisão, multiplicação, resto da divisão, etc. Isso aqui são operações básicas que dependem do tipo, né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um double, desculpa, primeiro explicando, né? Se eu tiver dois int, a operação de soma vai ser em relação aos dois ints. Então, o tipo de retorno, isso aqui vai ser um número inteiro, eu estou atribuindo um número inteiro, e o meu C também vai ser um número inteiro. Então tudo que está aqui são números inteiros. Agora, o que eu posso fazer alternativamente é ter um double e um int. E aí, essa soma aqui, na verdade, vai ter uma semântica um pouco diferente. E aí, na verdade, para exemplificar isso, um exemplo mais legal, eu acho, é deixar um double A igual a 4.9, um int B vai ser igual a A, e um bool C que vai ser também igual a A. Então, bool é um booleano, só pode ter ou verdadeiro ou falso, né? Então, uma variável que só pode assumir ou 1 ou 0, basicamente. Então, quando eu faço esse tipo de coisa aqui de atribuir uma variável de um tipo que ela não consegue suportar, digamos assim, o que vai acontecer vai ser uma conversão de tipos, né? Então, int b igual ao a, e aí eu vou
printar cada uma delas pra gente ver o que acontece. Vou botar duas. Vamos ver. Então, double, quando printou, ficou 4.9. E aí o que é legal ficar ligado é que se o tipo não suportar aquele dado, ele vai fazer uma conversão e aí aplicam-se as regras de conversão específicas da linguagem ou do tipo específico que está lidando. Então, por exemplo, int b é igual a A, eu não consigo representar números com pontos com uma variável de tipo inteiro, então vai truncar e vai ficar 4. Bool C igual a A é um booleano, ele só admite ou 0 ou 1, qualquer coisa diferente de 0 vai ser convertida para 1, então C também vai ficar, o 4.9 vai virar 1. Então isso aqui é uma coisa bem importante também que às vezes gera algumas dúvidas ou bugs, né? E aí também é algo a ficar ligado. Que mais? Estruturas de controle já? É o que eu tenho aqui, na verdade. Ô Tarcísio, posso fazer uma pergunta? Pode. É o seguinte, eu tava olhando essa conversão aí implícita, vamos dizer assim, de variáveis, né, de double para inteiro. A minha dúvida é a seguinte, isso tudo acontece de forma puramente numérica ou por acaso existe alguma etapa de reinterpretação da representação binária? Não sei se eu consegui. Sim. O 4,9 virou 4, mas esse 4,9 não foi contido binário e reinterpretado em binário puro, né? Não, se a gente vê, deixa eu pensar. É porque a representação de 4.9 do tipo double, se não me falha a memória, quase certeza, tá? Não vai ser tipo a mesma representação do 4 que é o B. É uma representação totalmente diferente. E então, de fato, acontece realmente uma reinterpretação de valor mesmo. Tem algumas regras de conversão, e aí eu não estou com o manual aqui do ladinho, mas depois dá para passar, dizendo exatamente como que ocorre e o que vai ocorrer em cada caso. E aí aplicam-se as regras que estão no manual, basicamente. Mas mais importante que isso, eu acho que é evitar esse tipo de conversão implícita no código em geral, tá? Então o que se faz é tipo, se eu estou fazendo uma coisa assim, primeiro tentar evitar, e se eu não conseguir evitar, usar alguma ferramenta, alguma função que faça essa conversão para mim de uma forma que fique explícito o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho uma função chamada floor já, que eu acho que está no CMF. Eu não vou usar floor porque senão vai dar o meu resultado. Sale, que vai me dar o inteiro mais próximo acima do valor que eu estou olhando. Então, quando eu faço o código assim, fica muito mais claro ao leitor o que está sendo feito, né? Eu não estou simplesmente pegando um double, jogando aqui e aí eu tenho que lembrar qual é o tipo de conversão que vai ser feita. Então, mesmo que o floor vai ser o inteiro mais baixo, mais próximo, e o sale vai ser o próximo inteiro mais próximo. Então, floor vai dar 4 e sale vai dar 5. Se eu sei as regras, eu sei que floor de A e isso aqui vai ser a mesma coisa nesse caso aqui, né? Só que mesmo assim, eu vou preferir esse código aqui, porque vai ficar explícito ao leitor que eu quero aquele valor inteiro menor do que o menor inteiro mais próximo do valor de ponto flutuante que eu tinha em mãos. Por que eu estou falando isso? É porque é realmente uma conversão de código, uma questão de tu deixar explícito para outra pessoa, né? ou mesmo tu mesmo do futuro, que aquilo não está errado, que não foi um erro de digitação, não foi sem querer, não foi por acaso que eu estou fazendo aqui. Então, mesmo que, né, tipo, tua dúvida não era nem essa, né? E é totalmente justa, tipo, qual
qual é a regra, e aí a resposta para tua dúvida em específico é, cara, tá no manual. Mas mais importante que a dúvida original é esse tipo de coisinha aqui, quer dizer assim, ó, mesmo que tu saiba que tá no manual e tu possa olhar, tenta fazer o código de forma que eu não preciso olhar no manual, porque ninguém quer ficar perdendo tempo olhando no manual. É meio que por esse caminho, assim. Com certeza. Uhum. A minha dúvida, eu tive problema já, por exemplo, uma variável inteira com sinal e uma sem sinal. Uhum. E aí, a hora da conversão, essa conversão implícita já me rendeu muita dor de cabeça, porque eu não sabia onde é que estava. Eu passava de um signo negativo em termos sem sinal. E aí a conversão não era direta, não dava para reinterpretar. Entendi. É. E eu ficava, Aí, cara, realmente, caso a caso, assim. Mas a regra geral era essa, sabe? Tipo, se tu queria realmente capturar só o sinal, usar uma função que captura o sinal, se tu queria, tipo, tirar o sinal, usar uma função de absoluto, etc, né? Então, ah, era isso mesmo, fica tranquilo. uhum, Só se tinha alguma função, se era melhor botar explícito, implícito, ou já era uma regra bem difundida. uhum, uhum. Legal, valeu, Tarcísio. Estrutura de controle, eu vou dar o exemplinho aqui do meu material. Então, eu tinha aqui um int age igual a 0, e aí eu já introduzo sem. Eu já explico, né? Só deixa eu terminar de... Na real, isso... Não sei porque eu tô sofrendo aqui. Então, duas coisas que estão acontecendo aqui, né? Sem console input, então é uma forma que a gente vai ter aí nas primeiras aulas de capturar dados do usuário pelo terminal. Então o que eu estou fazendo é inicializando uma variável do tipo inteiro, que é o age, e pedindo para o usuário digitar qual vai ser esse valor de age que vai sobrescrever esse valor inicializado aqui. Mesmo assim, eu prefiro sempre inicializar a variável, mesmo que eu sei que logo em seguida eu vou sobrescrever o valor dela, mas eu prefiro não que isso vai fazer uma diferença no código, mas por convenção de código isso daqui é melhor, tá? Tipo, nada me garante que no futuro alguém não vai remover esse código de baixo aqui, e aí se eu não inicializei vai ficar a variável não inicializada, e aí começa a dar problema. Então, sempre inicializo. Qualquer modificação que alguém fizer no código que não seja nessa linha, essa linha vai ficar protegida, né? Então, sempre inicializem as variáveis que vocês forem usar. Vou escrever na tela, tua idade é tal valor, e se a idade for maior que 50, o valor 50, vai printar ainda que eu sou velho. Então, vou executar isso aqui só por completude. Vou botar aqui o valor 51, e sua idade é 51, você é velho, e se eu colocar 33, sou velho 33, e não printou se você é velho porque não entrou no if. Beleza? E aí, else. Também é possível fazer múltiplas escolhas. Vou copiar o exemplinho aqui no material. Então, se a idade for menor ou igual que 12, você é uma criança, maior que 50 você é o velho, e se qualquer outra coisa, tenha um bom dia. Então, só vou testar com 12, você é uma criança. E aí? 32, vai. Have a nice day. Ok. While e for. Se tiverem qualquer dúvida ou se estiver indo muito rápido, podem avisar, tá, pessoal? Eu tô realmente passando rápido porque é mais por completude de apresentar essas coisas e não que eu acredite que vocês não saibam essa parte, tá? Mas, de novo, não tem problema também não saber, então me falem caso esteja indo muito rápido. O enquanto, na verdade, é a estrutura mais básica aqui de looping, né, de repetição de código. Então, enquanto a minha resposta aqui não for igual a y e nem igual a n, e aí, novo tipo de variável que é um char, que é uma letra só, né, eu vou ficar perguntando para o usuário. Então, se o usuário botar qualquer bobagem aqui, ó, ele vai continuar perguntando. Não, eu só quero saber de ou y, que representa o meu yes, ou n, que representa o meu no. Então, qualquer outra coisa, eu continuo perguntando para ele qual é a resposta que ele quer. Então, se eu aperto S,
desculpa, y eventualmente. Aí eu estou usando de novo o if aqui para inserir um pouco mais de contexto aqui no trabalho, né? Mas dependendo da escolha do usuário aqui, ele vai responder uma coisa ou outra. Mas a parte mais importante é que, enquanto ele não responder alguma coisa que seja válida, eu vou continuar perguntando para ele e pedindo uma nova resposta. E aí, um exemplo de for, na verdade, é até um caso inicial. Só um minuto. É um caso... É um probleminha inicial que eu ia botar na lista de exercício, eu acabei botando como exercício para aula mesmo. Porque eu achei que ia ser muito simples. Calcule a soma dos números naturais que estão presentes no intervalo entre A e B, inclusive, né? Então, int A vai ser alguma coisa, int B vai ser alguma coisa também. E aí eu vou pedir para o usuário esses valores de A, esse valor de B. Aqui no exemplo, na verdade, eu até deixei mais bonitinho, eu vou copiar. Isso aqui é só input do usuário. Qual que é o objetivo? É só pegar essas variáveis A e B, e aí eu vou somar todos os números inteiros entre A e B, inclusive, e para isso eu vou usar um for loop. Então, vou inicializar uma variável de soma aqui inicialmente com 0 e I vai ser igual a 0, vai ser igual a A, enquanto I for menor ou igual que B, faz o que está dentro do loop e soma o I. Então, incrementa o I. E de novo, eu não sei porque eu estou sofrendo. Beleza. Qual que é a ideia? O for loop, na verdade, tudo que tu consegue fazer com while, tu consegue fazer com for. A única diferença é que fica um pouco mais compacto, né? Então, basicamente, isso aqui é uma pré-condição, isso aqui é a condição de continuação, e isso aqui é uma pós-condição, né? Então, se eu quisesse transformar esse for aqui de cima... Vamos uma coisa de cada vez. Vamos executar primeiro, para vocês verem acontecendo. Então, deixa eu ver o exemplo que eu tinha aqui. Não tem nenhum. Eu vou botar entre 1 até 5. 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 5, dá o quê? Dá 15. Como é que eu sei? Porque tá a resposta aqui. Se quiserem conferir para mim, tá? Mas eu acho que tá certo. Se eu quisesse transformar o for loop em um while, tudo que eu ia fazer é pegar a pré-condição, jogar fora do while, pegar a condição... Pegar a condição, colocar dentro do loop e pós-condição, botar no finalzinho. E aí todo o código interno eu vou botar aqui. Então, a princípio, essas duas coisas são iguais. Deixa eu pensar. 1 até 5, 30. Ai, pessoal. Tá, o sum, né? Que babaca. Tô fazendo duas vezes a mesma coisa. Isso é um problema que pode acontecer durante as aulas, tá, pessoal? Eu posso errar. Então vocês pode ficar tranquilo que se eu errar e eu não souber na hora o que está acontecendo, eu vou falar para vocês e aí eu falo, cara, depois eu olho. Mas aqui consegui, me dei bem aqui, eu consegui me recuperar e o problema era que eu estava usando a mesma variável e não estava resetando ela. Alternativamente, eu poderia ter colocado sum igual a 0. E aí percebam que eu não posso... Isso é uma coisa que eu não comentei hoje, antes, né? Eu não posso redefinir uma variável. Então, eu não posso botar int sum igual a 0 de novo, porque senão ele vai me reclamar que, olha, já tem uma declaração para sum, não pode redeclarar. Então, o que eu faço às vezes, para poder só usar essa mesma estruturazinha de código sem perder, sem precisar ficar comentando, descomentando, deletando esse int, aí daqui a pouco fica dependente do código anterior,
é colocar bloco, porque daí eu sei que o tempo de vida das variáveis está associado ao bloco mais inclusive. Então eu consigo, é só uma forma de deixar os códigos isoladinhos, sintaticamente isolados, né? E aqui, por que aqui? Pensar. Me diz o que é. Tá, tem um problema nesse caso que daí eu estou usando sum aqui no final. Aí tem um problema que eu repeti o código, então não é perfeito, mas é uma forma de fazer. Eita, é uma forma de fazer. Botei as duas variáveis com espaço aí, ele ficou estranho. Beleza? Deixa eu executar de novo só para não parecer que eu fiz errado. 1, enter, 5, enter e apareceu os dois somos. Beleza? Eu vou dar um segundinho para caso vocês queiram me interromper de alguma coisa e também para eu tomar um copo de água aqui só. Pode falar que eu tô aqui, só tô com o copo aqui, mas fiquem livres para comentar alguma coisa nesse 30 segundinhos. Funções. Outra forma de eu isolar código e até de reaproveitar código é eu criar funções, assim como funções em Python, em MATLAB, em qualquer outro. Então eu vou até aproveitar que eu fiz essa estruturinha aqui num bloco. Eu vou me livrar desse de lado de baixo aqui que eu acho feio e vou ficar com a versão com o for e vou criar uma função aqui fora. Então copiei, né? Dei um Ctrl X nesse código. A função vai ser basicamente o tipo de retorno, um nome, vou botar calculateSum e os parâmetros int a, int b. E aí vou colar o código aqui, só vou dar uma arrumadinha. Então ao invés de dar o cout, eu vou retornar o sum. E aqui embaixo eu vou consumir essa função. Outra vantagem de colocar aqueles bloquinhos internos é que quando tu quer fazer o que a gente chama de refactoring, que é extrair código e jogar para um outro lugar para fazer uma organização de código, fica mais fácil, né? Tipo, aconteceu agora. Então, tudo que eu precisei fazer foi dar Ctrl X, colar para fora, colocar a assinatura da função, que é essa partezinha aqui, né? E aí no local que eu estava consumindo ela, só trocar pela chamada. Então eu posso invocar a função, chamar a função dessa forma aqui com parênteses e passando os parâmetros que são atribuídos a esses parâmetros na declaração dela aqui. E aí o tipo de retorno dela vai ser um inteiro porque eu determinei nessa parte inicial do nome dela, né? Executamos isso aqui só para ver se tudo continua funcionando. Beleza. O que mais? A gente pode também separar a declaração da função da sua definição. Então o que é declarar? Declarar é simplesmente colocar a assinatura e não colocar um corpo. Então isso aqui eu estou só declarando que ela existe. Eu tenho essa função existe, mas ela vai ser definida em outro lugar, né? Então só cuidado com os nomes, né? Então é uma declaração, uma parcela de código sem uma definição. Então ela não tem corpo de código e a definição tem o corpo de código juntamente com a declaração. Para que serve isso? Porque se eu não colocar a declaração da função antes dela ser consumida, ou seja, se eu jogar essa função aqui para baixo e tentar usar ela, acredito que o compilador vai dar erro de compilação, porque ele não sabe, ele vai falar, não tem nada desse tipo aqui, não tem nada desse nome aqui declarado em lugar nenhum. Ele não sabe porque ainda não aconteceu, né? Como se o código fosse temporalmente definido de cima para baixo, né? Então é como se realmente alguém estivesse lendo o texto e aí tu falou de uma coisa que tu não te explicou ainda do que se refere. Então ou tu precisa definir essa função lá em cima, ou alternativamente tu declara ela lá em cima. A gente vai ver que isso aqui vai passar a compilar e vai executar. Isso aqui não é duplicação, né?
isso aqui são duas coisas diferentes, né? Então é diferente de eu ter duas definições de uma mesma coisa. Isso é um erro, né? Então, ó, eu estou redefinindo duas coisas com o mesmo nome. Isso não pode. Mas agora, se eu declaro ela e depois defino em outro lugar, isso tudo bem. E é até uma forma que depois, mais para frente, a gente vai ver, é uma forma de modularizar o código e separar código em diferentes arquivos. E aí começa a entrar aquelas questões de HPP e tipo incluir headers, files de outros lugares, etc. Mas eu estou me adiantando aqui. Por enquanto, a gente só vai se ater a esse conhecimento de que isso é possível, isso existe e isso tem nome. Definição é uma coisa, declaração é outra, e elas coexistem no mesmo, podem coexistir inclusive no mesmo arquivo. Tarcísio, Opa. eu posso declarar essa função dentro do corpo do main? Eu não sei. Deixa eu ver. Acho que não, inclusive. Só declarar? Vamos ver o que acontece. Cara, eu não sei se funcionou porque foi sorte ou porque funcionou, tá? Teria que oficialmente... Eu sei que em C isso aqui não é válido e ele compila mesmo assim. Deixa eu ver se ele deu algum warning. Talvez isso seja válido, tá? Mas não é muito usado e... Eu não incentivaria vocês a fazer esse tipo de coisa porque eu nunca vi ninguém fazendo, assim. Era mais por isso, assim. Talvez seja código válido, mas eu realmente não sabia, tá? Tá, beleza. E aí, uma coisa adicional, um aspecto adicional que é importante notar é que se eu tiver uma função que eu não queira retornar nada, eu posso fazer ela, né? Um procedimento só que não retorne nenhum valor e só quero que realmente execute algum código. E o que eu faço é colocar esse, entre aspas, tipo de retorno sem tipo, que é void, e só coloco a implementação sem return. Então, por exemplo, say hello, e aí não tem parâmetros também nesse caso. cd cout hello world. Então eu não preciso colocar return porque não tem valor de return. Então, para eu chamar essa função aqui, eu simplesmente invoco ela sem me preocupar em pegar o valor de retorno. Cara, podia ter deletado o resto do código para fazer exemplo. Beleza. Essa parte mais básica passou. Agora eu vou para struct. E aí o que eu vou fazer é, de novo, deletar esse código inteiro. Aí eu vou deixar um segundinho para vocês comentar se querem falar alguma coisa antes de eu deletar. Eu ia perguntar que não tinha um lance que você podia incrementar pela direita ou pela esquerda no for e algumas vezes. Esqueci qual era a diferença. Ah, entendi. Essa questão de pós-incremento e pré-incremento, aí tu disse isso aqui e isso aqui, né? Isso. Aqui pro for vai ser a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, porque eu não tô com... eu tô com um valor inteiro, então tanto faz eu pré-incremento. Primeiro, né? Tipo, explicando. O pré-incremento... essa questão de pré-incremento e pós-incremento eu não vejo a galera usando muito, tá? Fora de corpo de for. E aí, no fim, essa questão de usar sempre pré-incremento aqui é uma questão mais como é que se fala? Não é convenção, mas a gente tenta sempre manter essa forma porque para alguns tipos de dados essa forma é mais interessante porque ela é um pouquinho mais performática, mas não é o caso para inteiro, então aqui tanto faz tu botar i mais mais ou mais mais i. A gente acaba botando mais mais i porque em alguns outros casos vai ser mais mais i melhor, e aí teria que chegar lá para explicar o motivo, né? Por enquanto só estou botando a informação para dizer que eu acabo botando em todos os locais mais mais i para ficar tudo igual, né? O código ficar homogêneo. Então, mas de novo, para tipo inteiro tanto faz. E aí a diferença é que mais mais i e i mais mais, esse cara aqui ele vai primeiro incrementar a variável e depois retornar ela. Então se eu ter um int a, int b, eu vou, cara, deixa eu deletar tudo isso porque já está ficando um monstrinho. E aí eu coloco só
a parte que a gente avaliar, senão vai pedir o dado de novo quando eu for executar, aí é um saco. Aqui vai ficar confuso, né? 0. Vediamo. O que aconteceu aqui foi que primeiro ele incrementou a variável para depois fazer essa atribuição ao valor da variável na minha variável A. E aqui ele primeiro ele fez a atribuição e depois ele incrementou a variável. Como esse tipo de código aqui fora de for, eu sei que tu não perguntou isso, mas esse tipo de código aqui fora de for não é muito usual, exatamente porque o pessoal geralmente não lembra. A gente sugere não fazer isso aqui, tá? Eu prefiro que faça alguma coisa do tipo assim e depois atribua, para ficar bem explícito que, olha, primeiro eu estou colocando, somando depois eu estou atribuindo, e ninguém precisa lembrar dessas regrinhas, e tipo, não é uma coisa para ficar... Porque senão olha no Google toda hora, ou tipo, tem que ficar lembrando e é chato, basicamente. Mas a diferença é essa, tá? Uma primeiro faz incremento, depois coloca na variável, e a outra primeiro coloca na variável e depois faz incremento. E dentro do escopo do for loop tem alguns casos que é mais interessante fazer mais i, por causa de umas questões de performance, etc. E aí a gente acaba fazendo sempre assim, mas por deixar o código homogêneo. Então, não sei se respondeu a pergunta, mas espero que sim. Sim, valeu. Struct. Struct basicamente é uma forma de eu agrupar valores que tenham alguma relação. Então, por exemplo, eu tenho dois valores doubles, x e y, e aí eu sei que eles estão associados porque aqui, né, a semântica deles, o significado deles eles são valores que representam a posição de um ponto no meu espaço bidimensional. Tipo, estou introduzindo bastante coisa aqui, né? Mas a ideia é só que eu posso criar uma estrutura para conter esses valores, que daí, quando eu for consumir eles no código, eles ficam associados semanticamente, né? Tipo, eles carregam juntos essa informação e não preciso ficar sempre jogando duas informações ou mais e tentando lembrar do que a que elas se referem. Então, eu vou só terminar o exemplo aqui. Então eu tenho um ponto P1 e aí eu coloco 1.1 e 2.7 para deixar o exemplo que eu tinha colocado no curso ali, no documento. O que eu estou fazendo aqui é instanciando então uma variável P1 do tipo point, que é um tipo definido por usuário, que é uma struct que eu defini aqui em cima. Eu estou usando chaves para inicializar ela, ou inicializar os valores dela, e esses valores são na ordem que eu determinar aqui dentro da struct. Então o primeiro é o x e o segundo é o y. E aí eu posso usar eles, eu posso pedir a informação deles colocando um pontinho, né? Então p1.x vai ser o meu x e p1.y vai ser o meu y dentro dessa estrutura. Então, para deixar esse exemplo um pouco mais interessante, o que eu vou fazer é botar dois pontos, 3.7, 4.4. Eu estou botando esses valores porque nem vai adiantar. É que eu tinha feito o teste e aí eu tinha a resposta de quanto ia dar, porque o que eu vou fazer agora é calcular a distância entre dois pontos. Então, o exemplo oficial é... Cara, eu vivo esquecendo que eu posso dar copy-paste dessas partes maiores aí. A distância entre dois pontos P1 e P2 calculei a distância entre P1 e P2. Isso aqui é uma forma legal de apresentar um outro aspecto de programação que talvez seja óbvio para vocês, mas eu gosto de comentar, que é, primeiro a gente escreve o código como a gente acha que deveria ser e depois a gente se preocupa em implementar. Então, coloquei dois pontos aqui, eu poderia nem ter definido a struct ainda, simplesmente escrever o main cheio de erro. Eu sei que
o que eu quero vai ter alguma cara desse estilo, e depois ir populando os tipos e definindo as funções. Isso é especialmente importante quando tu está com um algoritmo muito complexo, tu não sabe exatamente como é que ele vai funcionar. Escreve o código como tu acha que ele deveria ser e depois corre atrás de implementar as coisas. Então, aqui nesse exemplo é muito simples, mas o que eu estou dizendo eu quero calcular, eu quero fazer uma mensagem que me diga assim, a distância entre P1 e P2 é tanto. Só que eu nem sei, eu nem calculei ainda, eu não sei como é que vai ser. Mas eu vou jogar isso para uma função, eu vou dizer, vai depender dos meus pontos e vai ter esse nome aqui. E depois eu me preocupo como é que eu vou fazer isso. Entende? Agora é a hora que eu me preocupo em como eu vou fazer isso, porque isso aqui não compila, né? Tipo, se eu tentar executar, não vai funcionar. Mas é só para explicitar essa forma de pensar de tipo sempre primeiro jogar o código para o compilador, ver os erros de compilação e depois sair arrumando. Eu acho isso mais interessante do que, por exemplo, primeiro sair lá, falar que eu vou fazer uma função para depois consumir ela. Porque quando tu se força a escrever ela como se tu fosse usar, tu, querendo ou não, tu está definindo uma interface para ela no sentido de uma forma de uso para ela. Então pode ser que eu descobrisse quando eu fosse usar que eu nem precisaria do P1. Não é o caso aqui, mas é um exemplo. Talvez eu nem precisasse do P1 e eu achava que eu precisava, mas na hora que eu fui usar, tipo, cara, na verdade só com P2 eu já consigo fazer. E aí, tipo, tu nem precisa, senão tu vai ter que escrever toda a função para descobrir que tu não precisava ter escrito ela, porque tu vai ter que reescrever ela, porque na hora de usar tu não era aquilo que tu estava pensando. Então é só uma dica adicional. Vamos direto para a implementação. E eu vou de novo copiar aqui, porque essa parte é só função que a gente já viu, não importa muito. Raiz quadrada de P1 de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Isso aqui é básico, né? Tipo, isso aqui não é C++, isso aqui é só como calculo a distância dos pontos nesse caso aqui. E aí eu preciso incluir CMF, que é onde estão essas funções raiz quadrada e pol, que é um número elevado a outro, né? Vocês viram aqui que eu tenho uma vírgula, então é esse número aqui, vírgula, elevado a 2. Aqui também. Aí vocês vão ter que acreditar, porque eu realmente não... Eu achei que eu tinha anotado aqui, mas eu acredito que esteja certo, tá? Eu digo o valor aqui, o valor final, eu acredito que esteja certo. Coisas importantes aqui para ter cuidado, e aí a gente começa a adentrar um pouquinho as coisas que talvez vocês tenham dúvidas, e eu prometo que mais pra frente a gente vai solucioná-las, mas por enquanto só vou comentá-las. P1 e P2 aqui estão sendo copiados para aqui para dentro, para essa função, para serem consumidos e depois jogados fora, de forma que só o valor de retorno vai ser retornado para esse local aqui. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se eu altero P1 aqui dentro, ele não afeta só x. Ele não afeta o P1 lá de fora. Então, apesar de ser... Vamos ver acontecendo primeiro, né? P1.x igual a 99, mas P1, mesmo depois de eu ter chamado a função, continua sendo 1.1. Não se atenham, e eu espero que isso não seja uma dúvida para vocês, porque eu já vi gente com dúvida desse tipo, mas eu acho que acho que não é o caso. Não se atenham a nomes, tá? Não é porque essa variável tem o mesmo nome que essa que elas são a mesma coisa, não tem nada a ver. De fato, eu posso chamar aqui de A e B e o código vai continuar funcionando, e aí talvez para algumas pessoas isso aqui fique mais claro que eu estou mexendo com variáveis diferentes. Então, se acham que isso é mais claro do que o código anterior, é um código também válido, isso aqui vai continuar funcionando. Mas, independente do nome, o mais importante a se notar foi feita uma cópia e esses caras são diferentes. E aí, eu não vou entrar em questões de performance ainda, mas por enquanto eu só quero explicitar que isso acontece e para vocês ficarem ligados nisso. Por último,
Opa, pode falar, se alguém queira. Não, eu só ia comentar que no Python é o contrário, né? Ele muda se você mandar o objeto para dentro da função, né? Depende. Hum, Depende do dado que tu está mandando para dentro da função. Se for um objeto. Na verdade, independe do tipo de dado, depende da mutabilidade do objeto, né? E aí teria que ter um pouquinho mais de tempo para explicar, mas se tu manda um objeto, por exemplo, tenta mandar uma lista do Python e alterar a lista dentro da função, ela vai alterar lá dentro, né? Sim. Mas se tu manda um inteiro, um valor, Assim, aí tu não consegue alterar o inteiro lá dentro. Mas tu não consegue alterar o inteiro lá fora também, então tá tudo certo, assim. É só pra ter cuidado, assim. Porque é que não o tipo de o tipo de variável funciona de uma forma um pouquinho diferente lá. A gente não tem essa noção de cópia, valor e referência e ponteiro e nada do tipo lá em Python. A gente tem ele acho que ele faz meio automático isso lá, não é? Ou não? na verdade teria que tirar um tempo para explicar exatamente o que ele faz lá, tá? Então basta dizer que o mecanismo é um pouco diferente. Isso foi uma das coisas que eu nunca sabia lá, se eu estava copiando coisa extra ou não. Porque a impressão que eu tinha é que não estava copiando, porque quase todos os objetos que eu mandava para dentro de alguma classe ou para dentro de qualquer coisa, ele mudava. Se você botasse um parâmetro, um atributo dele ali e trocasse o valor, ele mudava o objeto inteirinho. Você teria que gerar outro. Na maior parte das operações que eu testei. Sim. Aí eu fiquei em dúvida até porque aí ele está setado automaticamente para sempre copiar e nunca alterar o original, né? Dá pra tu pensar assim. Eu acho que é uma forma válida, assim. A gente vai depois ver alternativas pra isso aqui que eu mostrei. Mas por enquanto acho que é uma crença ok de se ter, tá? Tipo, pode ser. Tipo, acredita que o default é sempre copiar aqui em C++ e basta saber que é diferente, seja em Python ou em outras linguagens, pode ser diferente a forma como isso acontece. Só não se pira muito com isso, tá? Tipo, você tem tipo, são linguagens diferentes, as regras são diferentes. Eu acho que a resposta é meio que essa, assim. Como você disse, copiar, são duas coisas ocupando lugares diferentes na memória, né? Sim. Aí eu fiquei só em dúvida, por exemplo, aí ele está fazendo isso automático, né? Mas como você tem duas coisas muito grandes, vão ter duas coisas muito grandes na memória também? Vão. Independe do tipo de dado, assim, ele sempre vai fazer a cópia. Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai se preocupar um pouco, acho que na próxima aula, assim, tipo, deixa eu ver aqui. Acho que não vai dar tempo hoje, porque ainda tenho CD Vector para mostrar para vocês. E na verdade estava planejado para a próxima aula mesmo. Tá, mas prometo que vou mostrar mais sobre esse tipo de coisa em breve, então acreditem. Eu vou passar para STL, tá? Basicamente, eu vou só deletar esse código aqui para não parecer que eu estou falando sobre isso. Mudando de assunto, STL basicamente primeiro, STL é Standard Template Library, tipo, é uma biblioteca padrão C++ que é parte da biblioteca padrão do C++, que tem uma coleção de funções e estruturas de dados que vocês podem usar para resolver problemas sem precisar ficar implementando tudo. Então, a primeira estrutura de dados dentro da biblioteca padrão que a gente vai aprender, dentro dessa STL, vai ser o std vector, que é basicamente um vetor. É um vetor, só que não é um vetor cru do C. A gente vai ter vetor cru do C lá pra frente nas aulas, porque não é importante, tá? E a gente vai se ater a essas estruturas mais complexas. E aí, quando for o momento, eu vou explicar o motivo. Por enquanto, acreditem e usem as estruturas de dados da STL, em preferência a coisas muito cruas do tipo ponteiros crus, que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver que também não vai ser muito usado, e arrays crus,
que também não vai ser muito usado. Então, para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou copiar o código aqui do que eu vou explicar, só para ter um pano de fundo aqui. Qual que é a ideia? Eu mantive basicamente, eu nem precisava ter deletado o código anterior, mas eu aproveitei o mesmo código que eu tinha anteriormente, só que ao invés de ter duas variáveis, eu tenho um vetor de pontos. O que é isso? Eu tenho é como se fosse uma listinha, né, de pontos que eu posso ir colocando pontos dentro dela. Então, primeira coisa, eu estou instanciando um vetor, e aí aqui eu vou, deixa eu ver se eu não lembro acho que é isso mesmo. Eu não lembrava se tinha 1 ou 2 parâmetros, mas eu não tinha inicializado. Inicialmente ele está vazio, e aí eu uso esse método, e aí com algum cuidado, porque a gente ainda não viu orientação a objeto e etc, mas eu quero usar essas estruturas mais complexas mesmo sem entender completamente a teoria que tem por trás delas, e isso é totalmente factível, porque é relativamente simples de implementar sem entender totalmente, mas entendendo o que elas fazem. Então, primeiro, eu tenho essa variável, que ela é um std vector, ela vai ser um std vector de pontos. Eu uso esse método pushback para colocar pontos dentro dela. E aí eu estou colocando 2 pontos, que são os mesmos pontos que eu já tinha anteriormente. Na hora de usar essas variáveis, eu acesso elas como se fosse um vetor. Lembrando que em C++ os índices começam em 0 e não em 1, que é diferente do Fortran, por exemplo. E aí eu estou pedindo o primeiro elemento do vetor e o segundo elemento do vetor, e de novo calculando a distância entre esses 2 elementos. Para usar std vector eu preciso incluir a biblioteca vector aqui em cima. Então, se eu não colocar isso aqui, obviamente vai dar... Eu não vou passar de novo por isso. É a mesma lógica de todas as outras funções. Detalhes. Isso aqui é a sintaxe já de template. A gente não viu ainda, a gente vai ver mais pra frente. Mas, de novo, para consumir a biblioteca, a gente não precisa entender totalmente a teoria que está por trás dela. Basta saber que eu consigo criar std vector de tipos pré-definidos. Então, se eu quiser criar um vetor de inteiros, eu faço assim. Um vetor de doubles, eu faço assim. Um vetor de pontos, eu faço assim. Eu só posso inserir dentro do vector coisas que tenham o tipo que eu declarei aqui. Então, se eu botar doubles aqui, eu só posso dar... Só um minuto que travou meu PC. Pushback em doubles 1.2.2, ou coisas que são conversíveis para doubles, mas eu não posso botar um ponto ali dentro, por exemplo. Isso aqui vai dar erro de compilação. O erro é feio, mas basicamente ele está falando que eu não posso fazer isso aqui porque isso aqui não é um double. Posso fazer isso mesmo não sabendo do tamanho desse meu vetor? Sim, inclusive, deixa eu deletar aqui. Esse vetor aqui tu pode colocar quantos elementos quanto tu queira, porque ele vai crescer dinamicamente, né, à medida que tu precise. Então, inclusive, acho que é legal fazer esse teste. Eu posso reaproveitar, por algum motivo a indentação está errada aqui, só um minuto. Eu posso reaproveitar esse código e fazer um for int i igual a 0. E aí, o legal também é que eu posso pegar o tamanho desse vetor. Eu posso dizer points.size. Ele vai me dizer quantos elementos tem lá dentro. E aí eu posso, por exemplo, calcular a distância. Aí eu vou só deletar, isso aí fica muito grande. Do ponto I até o ponto... o primeiro.
Então, tipo, eu tô calculando a distância de todos os pontos em relação ao primeiro. Eu não sei porque ele tá... Deixa eu ver se tem algum erro de... Então, o primeiro em relação a ele mesmo, distância é 0, e todos os outros são iguais, então eu vou mudar um aqui, vai, pra não ficar... O primeiro é 0, porque a distância dele para ele mesmo é 0, os outros são iguais, eu mudei. Esse que mudou ficou diferente porque é o cara que tem a distância diferente. Então, isso é uma vantagem sobre os arrays que tu não precisa saber a priori o tamanho, tu pode pedir com o método size. Na memória, se quiserem ter uma ideia, tipo, eu coloquei a visualização que eu sugiro é uma tabelinha mesmo, índice 0. E aí desculpem que deu provavelmente uma jogada de branco na tela que foi forte até pra mim quando eu mudei o contexto porque estava tudo preto. Mas basicamente no índice 0 aqui, naquele primeiro exemplo só tinha duas coisas, né? Só tinha 2 pontos. Dá pra imaginar que é uma tabelinha. O índice 0 tem um point 1.2, 3.4, o índice 1 tem esse outro point. Então depois, se quiserem dar uma lida quando eu passar, né? No relatóriozinho que eu preparei, vai ter isso um pouquinho mais detalhado. Inclusive tem algumas outras funções que eu passo ali que talvez seja interessante. Eu vou direto passar para o último exemplo, que ainda tem 20 minutos. Só para não mudar o assunto. Esse pushback, ele coloca dentro desse vetor uma referência para aquele ponto ou ele copia o dado para dentro? Copia o dado para dentro. Então, se você declarasse, por exemplo, A antes, A igual a um ponto, se você fizesse um pushback desse A, teoricamente dentro do vetor com o ponto A. Vamos testar para ver se eu não me enganei, tá? Eu nunca me preocupei muito, mas na minha cabeça, pelo que eu lembro, ele faz uma cópia, tá? Bom, Eu sempre quando usava, eu usava com ponteiro, justamente para criar essa dúvida, mas eu nunca tive certeza. vamos testar aqui. Eu também não uso tanto assim... tipo, esse esquema de ter objeto fora e dentro, então eu também não me preocupo tanto assim. Vou botar 99.9 std cout a.x é igual e aí eu vou cara, não. Vejamos. Cópia. Beleza? Por último, não vai mudar tanto o assunto assim, mas eu só queria ter uma forma de vocês já começarem a trabalhar com matrizes. Não é a forma ideal. Não é a forma que vocês vão encontrar na internet. Inclusive, provavelmente vocês vão encontrar na internet pessoas falando não façam isso. Mas, para começar já a resolver problemas que tenham uma característica um pouco mais voltada para problemas que a gente está interessado, que vão ser coisas com matrizes e vetores, eu prefiro ter essa forma aqui como uma forma parcial e válida que funciona para a gente ter uma representação inicial de matrizes. E a motivação de que por que isso não é bom, por que existem outras estruturas que são melhores, a gente vê mais tarde. Então depois, quando a gente vê um pouco mais por que isso é ruim, a gente fala, pô, isso aqui é ruim por tal coisa. Nem sempre, tipo, talvez tenha alguma aplicação que eu me convença que isso aqui não é tão ruim, mas é uma forma de eu fazer matrizes e conseguir usá-las e conseguir resolver exercícios e fazer coisas e vai funcionar. Qual que é essa forma? Lembra que eu falei que std vector eu tenho que colocar um tipo aqui dentro para dizer que dado eu me refiro. Só deixa eu arrumar a indentação de todas as coisas que está errada. Beleza. Esse tipo pode ser double, pode ser um int, pode ser um point, pode ser inclusive std vector de alguma outra coisa. E nesse caso double. O que isso significa? E aí eu coloquei realmente uma tabelinha para
auxiliar a gente. Significa que os elementos que estão dentro deste std vector serão std vectors. Então é como se eu tivesse uma tabela e dentro dessa tabela os valores dela vão ser outra tabela. E aí, na nossa imaginação, a gente consegue ver isso como se fosse uma matriz, porque basicamente isso aqui são as linhas da matriz e isso aqui são as colunas. Só porque está representado como uma tabela, mas é uma forma só de a gente guardar esses dados e depois pegar eles. Deixa eu ver se eu... Não. Por que que isso é legal? Porque na hora de eu consumir esses dados, eu posso consumir com colchetes. E aqui neste exemplo, o que eu fiz foi declarar aqui uma matriz e colocar os valores que são os valores da matriz como eu quero inicializá-los. Então eu fiz uma matriz 3x3 e aí essa representação visual é legal porque já fica meio que ordenadinho também, tá? Outra talvez vantagem, não sei. E eu só escrevi na tela cada um desses valores num quadradinho ordenado, né, pulando linha. Então o mais importante aqui é notar que eu fiz isso usando essa sintaxe bonitinha, isso aqui é legal. E aí eu posso fazer operações matriciais, eu poderia tipo somar duas matrizes, por exemplo, usando essa mesma sintaxe. Então, digamos que eu faça cada elemento dessa matriz ser ele mesmo mais 9. Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui. São sugestões, né, para o uso da nossa matriz intermediária aqui. Aqui nesse exemplo, como eu sei que ela é uma matriz 3x3, eu poderia ter usado direto o número 3 aqui. Se for pensar, esse código está de certa forma errado, porque apesar de esse valor aqui seja correto, né, esse é realmente o tamanho da matriz, isso aqui se refere às matrizes, aos elementos de fora do meu vetor. Então, essa parcela aqui é realmente matrix.size, mas o meu J oficialmente deveria ser matrix, pega um elemento qualquer, .size, ou melhor ainda, elementos i.size, que daí eu estaria pegando, se eu tivesse uma coisa heterogênea desse tipo aqui, continuaria funcionando de forma um pouco mais correta, né? Então, eu acabo fazendo dessa forma errada aqui, mas para poder... e aí eu estou justificando o código que de fato está errado, mas mais para poder deixar uma homogeneidade de código aqui e não se preocupar tanto com isso. Talvez o mais correto fosse inclusive colocar um n aqui, fazer uma constante aqui em cima 3 e aí não ter nem essa discussão aqui. Então são formas de fazer. Não é tão importante, só estou explicitando que realmente aquele código estava errado e alguém podia perguntar, e aí só estou falando alternativas que poderiam a gente fazer, né? Posso usar a palavra reservada const para dizer, olha, esse aqui é um valor constante e ninguém vai chegar saindo mudando ele, porque se mudar uma variável que é const vai dar erro de compilação. Então isso aqui, assignment of read-only variable n, não é mutável, né? E aí a gente tem 10 minutos e eu ia começar referências, mas eu acho que eu não vou. Eu acho que eu vou deixar esses 10 últimos minutos para vocês perguntarem coisas, caso queiram. Inclusive, se for sobre esse aspecto aqui, melhor ainda, mas se tiver qualquer outra dúvida, inclusive feedbacks da aula, podem ficar à vontade para falar. Eu vou, na verdade, antes de fazer isso, eu vou parar de gravar, porque daí vocês ficam mais à vontade.